Meus dois filhos, Sam e Robbie, são gêmeos. Eles têm 6 anos. Há 1 ano estávamos morando em nossa antiga casa. Aconteceu algo que nos levou a mudar. É uma história longa e horrível. Morei na minha antiga casa por 4 anos. Minha esposa Caroline e eu nos casamos enquanto eu morava lá e tivemos nossos filhos lá também. O bairro estava mudando lentamente, não para melhor, mas mesmo assim originalmente planejava ficar naquela casa por um futuro próximo até que isso acontecesse. Éramos uma casa de esquina e a casa atrás de nós, no cruzamento da estrada, era coberta por um monte de árvores altas e arbustos. Então quase nunca víamos esses vizinhos. Nosso vizinho da direita, porém, seu nome era Steve. Ele tinha acabado de se mudar para lá há menos de 1 ano na época. Eu só tinha falado com ele algumas vezes. Ambas as vezes eu mal conseguia entender o que ele disse por causa do seu sotaque pesado. E ele simplesmente não parecia o cara mais amigável. 2 de suas janelas davam para nosso quintal. Não havia muita privacidade, mas quaisquer que fossem os quartos onde as 2 janelas davam para o quintal, eu nunca tinha visto as luzes acesas em nenhum deles. Então sempre presumi que fosse um quarto de hóspedes não utilizado ou algo dessa natureza. Um dia, no verão, Sam e Robbie estavam brincando no quintal em sua piscina inflável e com suas pistolas de água enquanto eu estava lá fora, trabalhando no quintal. Chegou um certo ponto em que eu estava andando em direção à garagem individual e então vi Steve, vizinho, em sua janela por 1 segundo. Apenas meio segundo depois de notá-lo, ele se virou e se afastou da janela. Foi um pouco estranho, com certeza, mas deixei como estava. Mais tarde naquele dia, enquanto o sol se punha, as crianças voltaram para brincar novamente. Era um dia muito quente, então eles voltaram para a piscina inflável, enquanto Carol e eu estávamos na cozinha, enquanto ela preparava o jantar. Então as crianças riram ou ficaram quietas por um tempo, e de repente Robbie entrou e disse: havia uma luz piscando na janela do vizinho. Tive que segui-lo até o quintal para pedir que me mostrasse do que estava falando. Ele apontou para uma das janelas de Steve no andar de cima, que dava para o quintal, e disse: havia uma luz branca que vinha daquela janela. Imediatamente presumi o pior e perguntei aos gêmeos se parecia o flash de uma câmera. Ambos disseram que sim. Eu disse a eles que é hora de se secar e entrar. Então eu os ajudei a se secar e depois os trouxe, onde fui contar para Carol sobre isso. Ela imediatamente presumiu o pior, assim como eu. Ela disse que eu deveria ir até a casa ao lado e bater na porta de Steve. Então eu fiz. Mas quando o fiz, ele não atendeu a porta. O carro dele estava na garagem, então ele tinha que estar em casa. Depois de algumas tentativas de bater e tocar a campainha, desisti e voltei para minha casa. Eu disse a Carol que ele não estava se abrindo, o que fez com que as crianças dissessem parecesse ainda mais confiável. Embora não pudéssemos provar que a luz branca que as crianças viam era o flash de uma câmera, com certeza parecia isso, e era preocupante ouvir. Algum tempo se passou, talvez até semanas. Certa noite, quando Carol e eu estávamos no quarto, ouvimos nosso portão lateral sendo silenciosamente aberto e fechado do lado de fora. Carol queria que eu fosse verificar lá fora. Então saí para o quintal e olhei em volta. Eu estava com todas as luzes acesas enquanto procurava. Não encontrei nada nem ninguém, mas notei que as luzes do quintal de Steve estavam acesas. Fui olhar por cima da cerca para o quintal dele e quase morri de susto quando ele veio até a cerca do outro lado e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Perguntei-lhe se ele tinha visto ou ouvido alguém andando pelo nosso quintal. Ele disse não. Aproveitei esse tempo para perguntar-lhe sem rodeios se por acaso ele estava cuidando dos meus filhos, como eles pensaram que alguém estava em sua janela, tirando fotos deles brincando na piscina. Sua reação a isso foi um pouco suspeita. Ele ficou muito ofendido com minha pergunta, quase gritando comigo por tal acusação. Novamente, sem provas, eu não poderia nem queria iniciar problemas com um vizinho. Pedi desculpas e voltei para dentro. Carol não ficou feliz com isso, dizendo que ele é um mentiroso. O próximo incidente só aconteceu algumas semanas depois. Desta vez foi no meio da noite, quando estávamos dormindo.
Acordei com Carol me sacudindo em pânico. Olhei ao redor da sala confusa no início. Mas então, quando ouvi as crianças gritando no quarto, explodi da cama e desci correndo para o quarto das crianças. Robbie estava acordado e chorando. E alguns segundos depois, descobri que ele estava chorando e gritando. Acordou Sammy, que estava chorando e gritando em reação a ele. Robbie disse que havia alguém do lado de fora da janela um segundo atrás e havia um flash de câmera. Da janela. Fiquei arrepiado, mas também senti meu sangue começar a ferver. Tudo que eu poderia dizer era como ele era. Ele disse que não viu. Levei as crianças para o nosso quarto para dormirem na cama conosco. Com as luzes apagadas, espiei pela janela do nosso quarto para ver a casa apagada de Steve. Próxima porta. Olhei para cada janela da casa dele e o encontrei. Ele, assim como eu, estava espiando por uma das janelas do andar de cima, naquele mesmo cômodo que tem vista para o quintal. Saí para a porta ao lado e toquei a campainha umas 15 vezes. Ele nunca abriu a porta. Liguei para a polícia só para fazer uma denúncia sobre Steve. Dessa forma, se algum relatório futuro for feito sobre ele por outras pessoas, talvez a polícia departamento iria investigá-lo. Nunca mais o vi. Às vezes eu ficava sentado na frente esperando para vê-lo lá fora, mas ele claramente evitava vir lá fora quando eu estaria lá fora. Por causa disso, acabamos nos mudando em um mês para uma nova casa em um local diferente, mas cidade próxima, que provou ser um lugar melhor para criar os filhos de qualquer maneira.